Olá, my friends! Em setembro deste ano, a Apple foi anunciar a sua nova linha de smartphones, mas trouxe para o palco também uma nova geração do Watch. A propósito, vocês sabiam que o relógio mais vendido do mundo é o da maçã? Pois é, aceite isso com ceticismo ou não, aqui temos o novo Apple Watch Series 3. Essa não é a versão LTE do relógio, porque, ela ainda não funciona aqui no nosso país. Então, de qualquer maneira, vamos lá conhecer o que essa nova joia tem a oferecer. Se liga só. Se você já viu os outros dois modelos do Apple Watch no mercado, vai notar a semelhança no Series 3. Aliás, eles são idênticos e inclusive oferecem os mesmos tamanhos, 38 e 42 milímetros. Este modelo testado por nós tem caixa de alumínio com vidro de ION-X e pode ser utilizado em atividades aquáticas numa profundidade máxima de 50 metros. Mas calma aí, você não deve sair usando ele de qualquer maneira, segundo a própria Apple. A certificação do Apple Watch Series 3 permite nadar numa piscina ou até mesmo no mar com pouca profundidade, mas atividades intensas como o mergulho não são recomendadas. O que mais temos no pacote é o de sempre, a coroa giratória e pressionável para navegar na interface, um botão de liga e desliga e os microfones e alto-falantes do relógio. E ele pesa aproximadamente 32 gramas e não fica desconfortável no seu pulso. A Apple envia inclusive duas pulseiras de tamanhos diferentes, então é bem fácil de se adaptar. O único problema, porém, é que o Apple Watch realmente não tem cara de relógio, mas sim de um gadget. Se você não se importa muito com isso, ótimo. Se você prefere um relógio inteligente com cara de relógio, bem, ele já não é tão a sua pegada. A caixa de 42 mm do Series 3 tem um display de 1.65 polegadas com resolução de 312 por 390 pixels. A tela retina, como é chamada pela Apple, usa a tecnologia OLED de segunda geração e mantém o Force Touch com o nome adaptado para 3D Touch nos outros aparelhos. O brilho emitido pela tela do relógio é bem forte e não deixa o painel ilegível sob luz solar, muito pelo contrário, ele tem um ótimo desempenho nesses ambientes. E esse brilho é ajustado automaticamente graças ao sensor de luz que está integrado nele. Mantendo suas características originais, ele cumpre um papel excelente, mas ainda sentimos falta de um recurso que mostra as informações no display mesmo quando ele está bloqueado. Para desbloquear a tela do Watch é só girar o seu pulso ou mesmo tocar na tela, e ainda é possível escolher se ela vai ficar ligada por 15 ou 70 segundos indo lá nos ajustes. O tamanho pequeno do Series 3 esconde um chip Apple S3, que tem 2 núcleos e 8 GB de memória interna. A Apple falou durante o evento que essa geração é até 70% mais potente do que a Series 2, e de fato, esse foi um ponto bem fácil para diferenciá-los. Os aplicativos abrem mais rápido no novo modelo, que também demora muito menos para navegar na interface e afins. No mais, esse ganho de velocidade não impacta o funcionamento dos aplicativos, que rodam normalmente na geração passada. O Apple Watch Series 3 ainda carrega GPS e GLONASS, sensores de frequência cardíaca, acelerômetro e giroscópio e altímetro barométrico. A principal mudança no Series 3 é algo notável. Até mesmo na própria interface, rolando entre os mostradores, você percebe a fluidez. É como o Apple Watch deveria ser desde o início, sabe? E pode até parecer exagero, mas acaba não sendo. Esta nova geração deixa que você confira o tempo, uma rota para o trabalho e ainda pergunte algo a Siri, que ela vai te responder numa boa. Talvez nós não tenhamos mencionado até agora, mas a Siri pode falar no Series 3. Tudo dentro das suas limitações, é claro, mas ainda com aquela voz mais natural do iOS 11. Que dia é hoje? Hoje é terça-feira, 3 de outubro de 2017. Como um relógio que tende a monitorar suas atividades e desempenho cardíaco, o Series 3 se comporta muito bem. Ele tem um ótimo nível de precisão em atividades ao ar livre que utilizam GPS, e para o uso aquático até existe um modo para que a tela seja travada. Ao fim desses treinos você vai precisar somente girar a coroa para liberar os pontos que ainda têm água. Um item bacana é que agora o Apple Watch exibe informações mais detalhadas sobre os batimentos cardíacos.
Se no meio da noite o seu coração acelerar demais, ele vai registrar esses batimentos e exibir um informativo para que você saiba o que aconteceu enquanto descansava. Dentre uma mudança visual aqui e ali, o WatchOS 4 vai permitir o uso do NFC com equipamentos de academia e outros, mas ainda sem uma data definida para que isso funcione de fato. Mas, continuando, a dock de apps agora aparece na vertical, o que claramente faz mais sentido, já que você também usa a coroa para controlar essa parte. Agora, quer uma novidade bem legal? O aplicativo Exercício ganhou melhorias e agora tem suporte a treinos personalizados com alta intensidade também na piscina. Só que definitivamente, apesar de todas essas mudanças, precisamos destacar dois mostradores do WatchOS 4. O primeiro deles é o da Siri, que mostra informações sobre o tempo, atividade, calendários e afins. O segundo é do Toy Story, com personagens icônicos como o Buzz, o Woody e a Jessie. Eles ficam trocando as ações quando você toca na tela, inclusive. É ótimo para fazer inveja e também perder um tempinho olhando para o pulso. O Apple Watch já está dando seus passos para a não dependência do seu iPhone, mas isso não está realmente pronto no Series 3. A versão LTE do relógio ainda pode ser usada enquanto o seu smartphone fica em casa, mas aí você vai precisar pagar uma taxa de $10 para ter o serviço ativo. E o lado ruim disso tudo, é claro, é que a tecnologia ainda não está presente no nosso país. Uma combinação legal seria o Apple Watch mais os AirPods. Se você tem grana de sobra e tem os dois gadgets, vai conseguir extrair uma experiência boa graças à nova geração e ao software melhorado. Ao contrário disto, o Series 3 ainda peca em precisar do seu iPhone para algumas coisas bem básicas. Mas ok, o Series 3 também funciona offline. Ele consegue medir as suas atividades, as suas metas de exercício e também reproduz músicas já sincronizadas com o iPhone por Bluetooth. Por acaso, se você já tiver conectado o seu iPhone em alguma rede Wi-Fi próxima, o Apple Watch então ativará recursos como a Siri, o envio e recebimento de chamadas e muito mais. O Apple Watch vem caminhando lentamente para uma vida sem o iPhone por perto, mas ok, nós estamos no caminho certo. O grande incômodo em utilizar muitos sensores e recursos legais no Apple Watch é ter que ficar de olho na bateria. Esta versão aqui, que é sem LTE, consegue facilmente passar um dia e meio sem precisar ser recarregada, mas com um uso bastante variado. Se você recebe muitas notificações, faz e atende ligações pelo relógio e utiliza ele o máximo possível antes de tirar o smartphone do bolso, aí sim, aí você pode sentir esse peso e precisar recarregá-lo toda santa noite. Entendemos que existem soluções no mercado que duram uma semana ou até um mês funcionando no seu pulso, mas essa definitivamente não é a proposta do Apple Watch. Todos os dias durante os nossos testes, tiramos ele com 100% de carga entre as 7h30 e 8 horas da manhã e a energia normalmente durou até o fim da tarde do dia seguinte. Um cenário no qual o Series 3 realmente não tem uma autonomia muito boa é com ligações. É como no primeiro caso que nós relatamos, onde ele certamente vai precisar de uma carga antes do dia terminar. Resumidamente, a bateria do Series 3 está melhor entre aspas do que a do Series 2, mas isso significa exatamente o seguinte: ele apenas dá mais garantia de funcionar por mais um tempinho, só que não é a vida útil esperada por quem precisa de um relógio de fato funcionando o tempo todo. E mais uma coisa, o carregamento por indução demora cerca de 2 horas para devolver totalmente a carga dele. De 2014 até agora, muita coisa mudou em relação ao primeiro Watch. Na mesma medida, a sensação de que nada mudou também está presente. O relógio da Apple segue com o mesmo visual, mas agora pode ser utilizado em atividades aquáticas sem problemas e está nitidamente mais rápido. Vamos imaginar que você tenha um Apple Watch Series 2, mas está pensando em trocá-lo pelo mais novo. O único ganho real que você terá é na velocidade de funcionamento e navegação, visto que o Series 3 tem transições mais rápidas e um chip mais poderoso e econômico. Como estamos falando do modelo que não tem LTE pelo simples fato de ainda não estar habilitado no nosso país, acaba sendo um upgrade não tão valioso. Agora, se você vem da primeira geração do Watch, fica a escolha entre optar por um Series 2 mais barato ou um Series 3 com preço cheio, porém mais veloz. Mas e aí, deu para entender? O Apple Watch Series 3 é um ótimo dispositivo e seria muito injusto afirmar o contrário. O problema é que em relação ao Series 2, esta definitivamente não é uma atualização tão empolgante, mas ele ainda é um dos
melhores relógios inteligentes da atualidade. Ah, mas não se esqueça do fato de que você vai precisar de um iPhone para configurá-lo. Nas lojas oficiais da Apple, essa versão aqui é encontrada por $329, ou cerca de R$1.028, R$1.030, sem nenhum imposto e sem nenhuma taxa, certo? Esse modelo não é vendido aqui ainda no Brasil e nem a versão LTE, que vocês podem encontrar somente lá fora do nosso país. Se você quiser conferir um pouco mais sobre o Apple Watch, é só clicar aqui embaixo no link que vai estar na descrição desse vídeo. E é claro, confere também as nossas análises do iPhone 8 e do iPhone 8 Plus, que vocês vão conhecer muita coisa interessante do iOS 11 e do WatchOS 4. Nós vamos ficando por aqui, my friends, e é claro, nas redes sociais é Canaltech com CH no final. Tchau, tchau. Vou voltar de ré.